Você já parou para pensar por que desiste sempre no mesmo ponto? Você começa motivado, cheio de energia, mas depois some. Seja academia, negócio, um novo idioma, projeto pessoal, é sempre a mesma coisa. E o pior, você se culpa, você acha que você não tem disciplina, que isso não é para você, que os outros conseguem, mas você não consegue, você é a única pessoa que não consegue, na verdade. Mas hoje eu vou te mostrar exatamente por que isso acontece, como isso acontece. Não é fraqueza sua, é somente algo do cérebro, somente psicologia. E o mais importante, como você pode mudar isso de uma vez por todas. Mas, para você entender tudo que eu vou passar nesse vídeo, você tem que ficar comigo até o final. Vamos começar com a primeira razão, a curva do desânimo. Quando a gente começa algo novo, a nossa motivação ela não é em linha reta, ela é em uma linha curva. Ou seja, ela vai tendo altos e baixos. Veja bem, você começa aqui no topo, cheio de energia, cheio de esperança, você se inscreve na academia, você abre aquele negócio, você começa aquele curso, até aí tudo bem. Nos primeiros dias é tudo novo. Tudo é emocionante, seu cérebro libera dopamina, você se sente bem, você está motivado, você está 100%. Mas aí, na segunda semana, na terceira semana, algo muda. A novidade ela passa, o exercício ele fica repetitivo, você vai percebendo que você faz isso todo dia, o negócio ele fica cansativo, o curso ele fica chato e a sua motivação ela cai drasticamente. Você entra no que eu chamo de o vale do desânimo. Aqui é onde a maioria das pessoas desiste, né? Elas acham que não é para elas, que não tem talento, que escolheram errado, que iam fazer. Enfim, aqui é onde eu chamo de vale do desânimo, onde a pessoa ela desiste. Mas a verdade é simples. Essas pessoas, elas chegaram num ponto em que a maioria das pessoas desiste. Você não é fraco, você só chegou no vale. E o vale, ele é natural, ele é normal, ele é esperado, faz parte do processo de chegar no vale. Mas aqui que está o segredo. Se você continuar, se você passar por esse vale, a sua motivação, ela sobe novamente. Não porque você ficou mais motivado, mas porque você criou um hábito. Porque você viu o resultado e porque você se acostumou com esse resultado. Então, a maioria desiste no vale do desânimo. Os que conseguem, eles passam do vale. A segunda razão é você querer ter resultados rápidos demais. Eu vou ser honesto com você. Nós vivemos em um mundo onde a gratificação ela é instantânea. Por exemplo, você quer algo, você vai, entra no aplicativo do iFood, pede algo e isso chega em, sei lá, 20 minutos, 30 minutos. Aí você quer pesquisar alguma coisa, você vai lá no Google e você tem um resultado em aproximadamente 0,5 segundos ou 1 segundo. Então você recebe informação muito rápido hoje em dia. Informação, coisas muito rápido hoje em dia. E o nosso cérebro ele foi treinado desde antigamente a esperar por resultados, né? Ou seja, quando a gente enviava uma carta para uma pessoa, a gente esperava meses para que a pessoa recebesse essa carta e devolvesse essa carta para a gente. Hoje em dia não, hoje em dia é tudo instantâneo, a gente consegue mandar uma mensagem de WhatsApp que ela vai instantaneamente para a pessoa e a pessoa consegue responder instantaneamente em cerca de 1 minuto, se ela tiver disponibilidade. Então, o nosso cérebro está sendo treinado para ser mais rápido, absorver mais rápido as coisas, a informação. Mas aqui que mora o problema. A maioria dos objetivos, eles não funcionam assim. Você não fica forte em 2 semanas. Você não fica fluente em inglês em um mês. Você não faz um negócio lucrar em 3 meses apenas. Mas o que a maioria das pessoas fazem é esperar. E quando elas não veem resultado em, sei lá, 2 semanas, 3 semanas, elas desistem, porque elas querem aquela recompensa rápida. Deixa eu te dar um número rápido que talvez você vai ficar espantado. 80% das pessoas que elas entram na academia, elas desistem aproximadamente nos primeiros 3 meses. Por que disso? Porque elas esperavam ter resultados nas primeiras 4 semanas. E você sabe que para ter resultados, a gente demora mais para consegui-los, né? Então, a verdade é, você precisa de 3 meses para ver resultado, 6 meses para outras pessoas verem o resultado em você, e você precisa de 1 ano para acreditar que você consegue. Mas, infelizmente, a maioria desiste em 4 semanas. Então, quando você começa algo novo, você precisa mudar o seu pensamento, você precisa mudar a sua expectativa. Não é vou ter resultado em 2 semanas, é vou dar o meu melhor em 3 meses sem esperar resultado, para assim, quando eu conseguir uma coisa, eu ficar
ah, gratificado, né? Ficar feliz com o que eu consegui, né? Com o que eu adquiri nesses 3 meses. A terceira razão é você não ter um objetivo claro. Você diz que quer ser forte, mas isso é vago demais. Seu cérebro ele não consegue trabalhar com algo tão vago assim. Quando você tem um objetivo vago, você não sabe se você está progredindo ou não. Você não sabe o que fazer amanhã, porque você não tem um planejamento. E você não sabe se você está no caminho certo, porque também você não tem um planejamento. Você só fez um objetivo na sua cabeça, só que ele foi vago demais. E quando você não sabe o caminho certo, você faz o quê? Você desiste. Porque você não sabe por que caminho percorrer. E não sabendo por que caminho percorrer, você não tem motivação para continuar. Então, você desiste. Então, você está se perguntando, tá, e o que que eu faço? Bom, você precisa de um grande objetivo e não de um pequeno, mas dividido em micro-objetivos, pequenos objetivos. Vamos usar um exemplo. O seu objetivo é ficar grande, mas esse objetivo ele é muito vago. Então, a gente vai dividir esse objetivo em um ano, ganhar 10 quilos de músculo. Objetivo em 3 meses, ganhar 2,5 de músculo, 2 quilos de músculo, 2,5 quilos de músculo. Objetivo em um mês, ir à academia 16 vezes. Objetivo em uma semana, ir à academia 4 vezes. E objetivo diário, o objetivo de hoje, é fazer o treino de peito completamente, viu? Agora você tem mais clareza do que você precisa fazer e como você vai fazer isso. Você exatamente sabe o que tem que fazer hoje. E quando você faz, você vê progresso. E quando você vê progresso, você continua a fazer aquela atividade, aquela tarefa. E um fato interessante é que a maioria das pessoas, elas desistem porque elas não têm clareza nenhuma. Então elas não sabem se elas estão progredindo, se o que que elas vão fazer amanhã e como que elas vão fazer. Por isso que elas desistem. Mas, se você olha meu canal, vê meus vídeos, você sabe que se você tiver micro-objetivos claros, você sabe o que fazer. E você sempre vai ver progresso porque você vai fazer as coisas certas e vai saber como fazer essas coisas. A quarta razão é você está sozinho. Aqui é um fato científico que eu vou trazer para vocês. Quando você tem alguém te acompanhando em seu progresso, você tem 75% mais chances de continuar a fazer aquela tarefa. Sabe por que disso? Porque quando você está sozinho, é fácil desistir. Ninguém vai saber, ninguém vai se decepcionar com você e você pode simplesmente parar de fazer aquilo que você está fazendo, porque ninguém vai saber de qualquer forma. Mas quando você tem alguém te acompanhando, você vai ter responsabilidade. Você vai ter alguém que acredita em você e você vai ter alguém que vai te cobrar para continuar fazendo aquilo que você tem que fazer. Você pode pensar que não muda nada isso, mas você vai ver que muda tudo. Vou te dar um exemplo. Você começa uma dieta, mas você desiste dela em 2 semanas. Mas você começa uma dieta com um amigo e vocês se cobram, vocês se motivam, vocês continuam. Entre essas duas opções, qual das duas você acha que você vai conseguir fazer por mais tempo? A segunda, né? Com certeza, porque você tem essa responsabilidade de fazer aquilo que a pessoa também tem, que a pessoa também faz. E você também vai ser cobrado pela pessoa. Então, a responsabilidade ela aumenta drasticamente. Outro exemplo, você começa um negócio sozinho e você desiste quando o negócio fica difícil. Mas se você começar com um sócio, você não desistiria provavelmente, porque você tem alguém ao teu lado contando com você e te apoiando para seguir em frente, para continuar esse negócio. Então, basicamente, o que você tem que fazer? É encontrar alguém, um amigo, um mentor, uma comunidade, um coach, alguém que vai te ajudar nesse teu progresso, alguém que vai te cobrar, alguém que vai te motivar a ter resultados. Isso é um fato. A maioria das pessoas desiste porque elas fazem as coisas sozinhas. Elas não têm ninguém para cobrar elas e elas não têm ninguém para motivar elas. Mas, como eu disse antes, se você tiver alguém para te ajudar, um amigo, enfim, qualquer pessoa, você tem 65% de chance a mais de continuar essa tarefa que você não está fazendo ou está adiando. Quinta razão, você não está acompanhando o seu progresso. Aqui que está o problema. Quando você não está acompanhando o seu progresso, você não vê o progresso. E quando você não vê o progresso, você desiste. Mas quando você acompanha, você vê que na semana 1 você fez 10 flexões. Na semana 2 você fez 15 flexões. E na semana 3 você fez 30 flexões. Então, o que você faz? Você vê o progresso que você está fazendo. E quando você vê, você continua. Então, o que você precisa fazer é rastrear.
Use um aplicativo, use uma planilha, use um caderno, não importa. Mas rastreie o que você está fazendo, rastreie o seu progresso. Rastreie quantas vezes você foi na academia, rastreie quanto peso você levantou, rastreie quantas páginas de livros você leu, rastreie que palavras novas você aprendeu de inglês, rastreie tudo. Isso é muito importante. Aliás, pessoal, tudo isso que eu tô falando sempre tem embasamento teórico. E isso tudo que eu tô falando para vocês vem de um livro chamado The Power of Habit, do Charles Duhigg. No livro dele, ele explica basicamente como os hábitos funcionam, por que você desiste e como criar hábitos que duram, que são saudáveis. Se você quer entender esse assunto com mais profundidade, receio que você leia esse livro. Eu vou deixar o link na descrição e vale muito a pena. Espero que você leia. Sexta e última razão. Você está tentando mudar tudo de uma vez. Então, o que isso quer dizer? Você decide que vai ficar forte, então você vai à academia 6 vezes por semana. Aí você muda completamente sua dieta. Você até para de dormir mais de 8 horas ou 8 horas, você para de beber, você para de comer doce, você muda drasticamente tudo que você faz. E você faz isso tudo de uma só vez. E sabe o que acontece em fazer isso de uma só vez? Você aguenta 2, 3, até 4 semanas, mas depois você desiste e você não faz nunca mais. E daí você fica se perguntando: ah, mas por que eu não consegui fazer isso? Ah, mas por que eu não consegui fazer aquilo? Ah, porque você tentou mudar tudo de uma vez. E isso é errado. O seu cérebro ele não consegue processar tantas mudanças ao mesmo tempo em tão pouco tempo. Então, você deve estar se perguntando agora, tá, mas o que que funciona, o que que eu devo fazer para mudar isso? Bom, você precisa fazer uma coisa por vez. Ou seja, na semana 1, você vai à academia 3 vezes por semana. Só isso. Você não muda sua dieta, você não muda o seu sono, você não vai à academia todo dia, você só faz isso na primeira semana. Na semana 4, você já criou o hábito de ir na academia, você já está familiarizado em ir na academia. Agora você muda a sua dieta, você come mais proteína, só isso. Na semana 8, você já come super bem. Agora você só precisa mudar seu sono. Agora você vai dormir 8 horas por noite. Agora, na 12ª semana, você já vai na academia, você já dorme bem, você já come bem, agora você vai parar de beber bebida alcoólica. Viu só? Isso é uma maneira, é só um exemplo na verdade, mas é uma maneira de mostrar para o seu cérebro que você consegue fazer tudo, mas não precisa ser ao mesmo tempo. Ele consegue processar, ele consegue ter tempo de processar tudo e fazer com que você continue e você não desista de fazer aquelas tarefas. Então, esse é outro motivo porque a maioria das pessoas desiste, porque muitas vezes elas tentam fazer tudo ao mesmo tempo, mas se você parar para pensar e fizer uma coisa por vez, você consegue continuar e você não desiste. Mas aqui tá a boa notícia: você pode mudar tudo isso hoje. Você pode passar pelo vale, você pode esperar 3 meses, você pode ter um objetivo claro, você pode encontrar alguém para te ajudar nas tarefas do dia a dia, você pode rastrear o seu progresso, você pode mudar uma coisa por vez. E pode ter certeza, quando você fizer tudo isso, ou pelo menos uma parte disso, você provavelmente não vai desistir mais. Agora eu quero saber de você. Deixe nos comentários aí alguma história de algo que você começou e não terminou. Ah, seja academia, seja dieta, seja algum curso, qualquer coisa. Pode deixar nos comentários que eu vou ler todos. E se esse vídeo te ajudou, se inscreve no canal para me ajudar. E obrigado por assistir e até o próximo vídeo. Ah, eu sempre me esqueço também, mas eu vou deixar um outro vídeo, não sei se é aqui em cima, para você dar uma olhada, para você se aprofundar mais sobre produtividade, sobre desenvolvimento pessoal, sobre esses assuntos que é o meu nicho.